o sangue lá no organismo dela. Ou seja, quem tem essa síndrome, o desenho do cromossomo parece uma meia colorida, listrada colorida. Por isso que a gente usa meia colorida para lembrar do Dia Mundial da Síndrome de Down. Então, a gente diz que é uma forma de conscientizar. O que é conscientizar? É fazer a gente ter consciência, pensar nas diferenças. Nas diferenças, pensar que tudo bem ser diferente, certo? Então, todo mundo consegue falar a palavra consciência? Consciência. Dia Mundial da Consciência. Então, Dia Mundial da Consciência da Síndrome de Down. Da consciência da Síndrome de Down. Palmas para vocês! Agora os pezinhos para cima, vamos ver como vai ficar. Uhul!